Um estudo da Sociedade Americana de Microbiologia, publicado agora em novembro, comprovou que existe uma ligação na composição da microbiota dos bebês com as crianças que desenvolvem obesidade infantil. E para entender um pouco mais sobre essa questão, eu converso agora com o endocrinologista, o Dr. Filippo Pedrinola. Tudo bem, doutor? Tudo bem, e você? Prazer estar aqui. Tudo ótimo, prazer é nosso. Bom, exatamente o que é a microbiota e qual que é a importância dela para a nossa saúde? Realmente esse tema é um tema fascinante e que vem ganhando corpo nos últimos anos. A microbiota é o que se conhecia antigamente como flora intestinal. Então, basicamente, é a composição de todos esses micro-organismos que habitam o nosso tubo digestivo e as nossas mucosas. Então, são principalmente bactérias, fungos e vírus, mas a predominância é mesmo de bactérias. E são mais de 100 trilhões de bactérias que moram dentro de nós. Se a gente for pensar, 10 vezes mais células do que o corpo humano. Então nós temos mais células de bactérias do que de corpo humano. E isso chega a ter um peso por volta de 1,5 kg, quer dizer, mais ou menos o peso do nosso cérebro. Então todo esse órgão, hoje em dia é considerado um órgão virtual, a microbiota, porque essas bactérias que convivem conosco, elas têm várias funções. Desde uma função de proteção, de membrana, porque se a gente for pensar, o nosso intestino, ele nos protege do meio externo só por uma camada de células. Então essas bactérias que estão ali em cima fazem um papel de barreira, não deixando que substâncias ou bactérias ruins entrem na nossa circulação. Essa é uma das funções. A outra função dessas bactérias é realmente produzir, por exemplo, vitaminas, e que são fundamentais para a nossa energia e para o bom funcionamento das células do corpo. Outra função importante é a produção de substâncias químicas que funcionam como verdadeiros hormônios, que vão agir desde o nosso cérebro, que se comunicam diretamente com o nosso cérebro através de um nervo chamado nervo vago. Então, essas substâncias são como se fossem neurotransmissores, que agem no nosso cérebro, ou seja, o nosso intestino também mexe com as nossas emoções, assim como o estado da emoção do nosso cérebro também vai mexer com a nossa flora intestinal. E outra função é a função hormonal, ou seja, essas bactérias, com interação com a nossa parede das células do intestino, levam à produção de hormônios que têm funções extremamente importantes no nosso corpo, sejam a nível da digestão, como também a nível da fome e da saciedade. Então essa microbiota, hoje em dia, realmente é conhecida como um órgão virtual, porque tem todo esse papel que interage com o nosso corpo de uma forma dinâmica e que o tempo todo isso acontece a partir do momento que nós nascemos. Em alguns casos até antes do nascimento, porque acreditava-se que a criança, quando nascesse na vida intrauterina, ela teria um intestino que seria estéril, sem bactérias. Hoje a gente sabe que um pouco dessas bactérias passam através da placenta, então a criança já tem um pouco de população bacteriana. E a gente sabe também que os hábitos da mãe, desde antes de engravidar, vão influenciar nessa formação da microbiota da criança, que ela acaba então se tornando uma microbiota adulta até os 3 anos de idade. Então o que a gente pode considerar fundamental para prejudicar ou para melhorar essa microbiota, doutor? Esse estudo foi muito interessante porque os pesquisadores conseguiram ver que ao analisar essa microbiota de crianças de 2 anos de idade, depois quando eles foram acompanhando com o tempo e analisaram novamente quando essas crianças completaram 12 anos de idade, que tinha uma relação. Então essas crianças com 12 anos de idade que apresentavam sobrepeso ou obesidade tinham um tipo de microbiota que era comum àquela de 2 anos. Então, ou seja, isso faz com que na prática se tenha uma forma de detectar se aquela criança aos 2 anos de idade tem um risco maior de se tornar um adolescente, depois um adulto com sobrepeso e obesidade. Então, esse estudo foi interessante para proporcionar uma ferramenta a mais que a gente pode ter no dia a dia. Agora, não só isso, como também a gente sabe que tem muito a ver com o tipo de parto. Então, o Brasil é campeão mundial de parto cesárea. Sim. E o parto cesárea faz com que a criança não tenha contato com a flora do canal de parto da mãe, ou seja, nasce pela barriga, né, com uma incisão, e a criança vai ter contato com bactérias da pele da mãe e com as pessoas que estão ali manipulando no ambiente hospitalar. E essa vai ser a matriz bacteriana que vai começar a colonizar
esse intestino da criança. Já no parto cesárea não, existe uma inoculação de bactérias que são naturais do canal da mãe e que depois vem aí a ser agregado pela amamentação do leite materno. Então, na realidade, a natureza é muito bem feita. Quer dizer, o leite da mãe foi feito para a criança, assim como a criança foi feita para nascer de parto normal. Isso contribui demais para essa microbiota da criança se desenvolver e depois ter, aos 3 anos de idade, quando ela se torna uma microbiota, vamos dizer, já estabelecida, ser mais saudável. Porque a gente sabe que a predominância de alguns tipos de bactéria no nosso corpo, no nosso intestino, aumenta a chance de, por exemplo, desenvolver obesidade. E essas bactérias têm um nome estranho, chamado de Firmicutes, né? Então, o aumento da população desse tipo de bactéria realmente é mais encontrado em pacientes obesos. Bom, a gente sabe que a obesidade infantil aí é um problema crescente no mundo todo, né? De que forma que na prática, né, que essa pesquisa aí, ela pode ajudar na prevenção da doença, né, da obesidade especificamente? Porque assim, quando isso é detectado, então fez o teste nas crianças, isso é feito por sequenciamento genético, para identificar a flora bacteriana da criança. Se a gente vê que aos 2 anos de idade, essa criança tem um tipo de flora intestinal que é suspeita, naquele sentido que vai realmente aumentar a chance, já se faz uma intervenção. Essa intervenção é feita com o uso de probióticos e pré-bióticos e com o manejo da dieta, da alimentação, de forma que você sabe que existe um risco, então você já intervém com o tipo de alimentação, orientando o pai e a mãe também, porque é importantíssimo a participação da família nesse sentido, e proporcionar para aquela criança uma alimentação diferenciada e eventualmente a suplementação, de forma que ela consiga então modificar esse tipo de microbiota intestinal para diminuir o risco de lá na frente, aos 12 anos, como foi visto nesse estudo, que ela tem uma chance de ser uma criança, um adolescente obeso, que a gente sabe que o risco é muito maior depois de se tornar um adulto obeso também. O senhor falou probiótica e pré-biótica. Probióticos são aqueles suplementos que podem ser em forma de cápsula, pó ou líquidos fermentados, que tem bactérias chamadas de boas. Essas bactérias probióticas, quando dadas em quantidade suficiente, elas levam a efeitos benéficos no organismo. Então, esses são chamados dos probióticos, que são dados dessa forma. E os pré-bióticos são fibras que fazem com que essas bactérias cresçam, as bactérias do bem. Então, o pré-biótico é como se fosse a comida para as bactérias boas crescerem. Então, muitas vezes você usa junto. Não precisa ser só em forma de suplemento, num pré-biótico em forma de suplemento, mas existem muitas fibras e pré-bióticos que estão nos próprios alimentos, como, por exemplo, principalmente no ramo vegetal, no reino vegetal. Então, só para a gente reforçar, a partir de que idade que se pode saber se a criança tem essa tendência de até de ficar obesa por questão da microbiótica? Já aos 2 anos de idade. Perdão. Né? A partir dos 2 anos de idade. Já dá para se detectar através desse teste. O que foi um avanço grande, porque a maioria das nossas bactérias são difíceis de você identificar, porque se usava a cultura das bactérias em laboratório. E a maioria das bactérias são bactérias que elas não funcionam quando existe oxigênio, elas morrem. Então a gente não conseguia saber. Agora, com o sequenciamento genético, é uma técnica nova, que tem um nome estranho, chamado 16S RNA polimerase, aí você consegue então identificar o material genético daquelas bactérias que morreram, mas você mapeia essa microbiota da criança e sabe dizer então ali, opa, precisamos fazer uma intervenção nessa criança para diminuir os riscos de saúde dela. Tá certo. Bom, queria agradecer então a participação do Dr. Filipe Pedrinola, endocrinologista, conversando um pouquinho com a gente sobre a questão da microbiota. Doutor, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, um prazer.